Esporte Online TV. Aqui não é TV, não aparece. Estamos de volta aqui no Esporte Online com Valéria Hammer, que vai falar sobre esporte. Hammer, não é Hammer, não. É Hammer. Hammer, que torce pelo Hulk. Adoro o Hulk, jogador. Não gosta. mais. Não, ele não joga mais. Não, mas escuta, não tem H no alfabeto português, não? Não tem, eles não mas falam, né, não, o H, não, né? Não. Bom, som eles de falam R. hora A, com som de R. Tá. Hora eles falam. Sim, mas tipo, vamos dizer. E na hora de escrever, o hora é com O ou com H? Não, é com H. Não, olha, português é brincadeira, hein? Não, é com H, mas tipo, coisas que tem o som de R, que nem o meu nome, eles não pronunciam. Não sai no som vocal, né? Não, é como se fosse. Que nem vocal, que nem helicóptero, é com H, mas é helicóptero mesmo. Helicóptero se mesmo. fosse helicóptero, eles não falariam, seria helicóptero. Você quer falar com a Valéria de quê, Carla? Eu quero falar sobre os Pizza costumes. Hut. Ah, é? Pizza Hut? Olha só. Pizza Hut. Aliás, não posso falar Hut, não. sem nenhum tipo de propaganda, é Exato, deliciosa essa pizza. É mas deliciosa, só porque veio isso na minha cabeça. É deliciosa. Vamos pode pedir uma cotinha, né? depois dessa eu vou na Pizza Hut pedir uma cotinha. Exatamente. Ai, Carla. Que mais qual foi a dificuldade que tu teve, assim, em questões culturais ao chegar em Portugal? Todas. Não. Eles são bem diferentes, né? A forma de lidar com as pessoas. Sim. É a maneira deles de... São mais rudes. Pra mim. Né? Então, o jeito deles eu achava grosseiro. Né? E na verdade não é. É a maneira deles. É a maneira deles. E eles são muito diretos, né? Não tem... Você perguntou, é aquilo ali, não tem rodeio. E eu já pra te responder alguma coisa, pra, de repente, né, ser mais gentil, então eu vou... Não, é aquela coisa seca e às vezes pra mim era grosseria. Agora eu já tô me acostumando, mas ainda tem vezes que eu acho que é grosseria. Já chorei até. Falei, nossa, grosseria. Que isso? Que isso? Pô, mas é uma coisa tão normal. Mas vê se eu tô errada. Você tá no ponto esperando o ônibus e aí você pergunta para um português: o ônibus tal, passa por aqui? Passa. Aí o ônibus passa. Você não falou que passa? Passa, mas não para, pois. Não é assim? E agora vai ficar de piada de Não é piada. Não é piada. É porque assim, eles respondem, eles se restringem. Mas você fez a pergunta. Esse ônibus para. Não, passa na rua. Foi o Fedo que foi pra lá e perguntou: esse ônibus Quem passa foi? onde? Foi o Fedo. O irmão do Rui. Foi. Esse ônibus, autocarro no caso que ele chama, né? Ele passa onde? Na rua, olha. Mas, gente, se você for pensar, tem lógica. Tem lógica. Passa onde? Na rua. Né? É porque a gente aqui é diferente. Mas assim, eu com o tempo ele foi passa gente, a onde lógica aqui deles é onde é o ponto dele. Né? E aí, de 2010 pra cá, que foi a minha primeira experiência lá, e com as amizades, eu fui vendo. É uma lógica que tem sentido. Não é piada. Entendeu? Tem sentido. Eles são muito assim. Mas ele passa na rua, é uma resposta super óbvia, ele né? Passa, mas não para. Onde ele passa na calçada? Não, passa na rua. Olha, é óbvia, mas você não falaria isso se alguém te perguntasse. O quê? Felipe, esse ônibus aqui passa onde? Na rua. Eu não falaria, não. Não falaria. Você dizer, lá é hábito deles falarem. Sim, mesmo quando eles percebem que não é um português, que é um brasileiro, por exemplo. Sim, porque pra eles é aquela lógica. É aquela lógica. É a mesma coisa, se de repente me perguntar aqui, olha, esse ônibus passa onde? Esse ônibus passa em Copacabana, Ipanema, não sei o quê. Sim, mas porque se o brasileiro perguntar claro. Você lá, não, melhor, o português te pergunta lá, esse ônibus... Aí você responde como português ou como brasileiro? Não, eu ainda tô... Ainda ligada como se fosse no Brasil. Sim, vai perguntar como... Cansam de me perguntar coisas, né? Você estava me falando, Valéria, que por vezes
um português ou uma portuguesa expressa uma frase, um pensamento, e você não entende chondas do que a pessoa está falando, porque o jeito de falar é muito diferente do nosso, é isso? Sim, não, o português... A linguagem de... Que isso, pô? Perdão, é da própria entrevista. Era um stories que eu ia fazer da própria entrevista, só acabou vazando o som, perdão. Pode continuar, Dani. Bom, o português A gente deles pode errar à vontade, viu? O problema é que edita depois começa lá. O português deles é diferente, todo mundo sabe. Só que às vezes tem umas pessoas que realmente assim, quase um dialeto. Ou falam muito rápido, porque é uma palavra tipo de 3 sílabas, às vezes passa para 2 ou uma. Então, Comem as sílabas. E muito rápido, e eu fico, às vezes eu levo uma fração de segundos para entender. Eu falei, opa, aí você entende o geral. Agora meu ouvido já tá, né, mais acostumado. Mas assim, esse primeiro ano eu dividi a casa com um amigo. E às vezes a gente, em alguma situação, eu olhar pra cara dele, eu via que ele não tava entendendo nada. Amigo brasileiro. Brasileiro, isso. Aí eu não tava entendendo nada. Aí quando saía da situação, eu falei, você não entendeu nada, né? Ele, não. Ou então perguntava, tipo, essa caneca aqui é branca? Ele entendia outra coisa completamente. Eu falei, não, ele tá te perguntando se a caneca é branca. Ah, é? Eu falei, Aí ele, teu ouvido já tá mais condicionado. O meu ainda... Mas é difícil mesmo. O pai do meu filho mora em Portugal. E a primeira vez ele mora onde, cara? Ele mora em Aveiro. Aveiro, é mais pro norte, né? É uma cidade lindíssima. É onde tem aquele doce famoso. Ovos, né? Ovos de Aveiro. É maravilhoso, é maravilhoso. As calorias pulam, assim, né? É uma coisa absurda. E a primeira vez que o meu filho foi, quando ele voltou, ele falou assim, mamãe, lá eles falam português, mas o português parece até inglês. É impressionante, né? A gente pensa, todo mundo fala português, ok, mas é muito diferente. Eles entendem bem a gente, sem problema nenhum. Mas realmente o oposto é... Eu tenho uma história de Santa Maria da Feira engraçada. Cheguei lá no restaurante que eu comia quase todo dia, né? Que era ligado ao feirense, do lado. Aí já vinham toda, né? Menino, não sei o quê. Eu falei, aí chegou um dia, eu falei, não quero comer hoje. Menina, eles falam. São muito de menina, miúda, enfim. Aí, não tô com fome, não quero. Não pode, não sei o quê. Aí me ofereceu, vou trazer. Aí falou a palavra. Aí fiquei assim, gente, o que será isso? Ai, meu Deus do céu. Espero que não seja. E eu desesperada, né? Daqui a pouco ela pôs o prato aqui na minha frente, eu falei... É um omelete? Aí ela ficou assim, pois. Eu não entendi que era omelete. Eu não sei que palavra que ela falou. Mas tem outro nome lá, então. Não, era omelete. Eles só que ela acho que agrupou mesmo. Omelete em uma sílaba só. Olha, vamos lá. Uma coisa assim, Aí eu fiquei assim, gente, o que será isso, né? Mas o omelete era só de ovo ou tinha recheio? Não, omelete normal, Aí eu falei, nossa, mas eu fiquei suando. Era gostoso? Pelo menos foi bem feito? Maravilhoso. Tá. E a casa de banho? A casa de banho, pequeno almoço. Pequeno almoço? Pequeno almoço é café da manhã. O café da manhã é pequeno almoço, olha só. Você tem que tomar um bom café da manhã pra ficar cheio de pica. Cheio de quê? Energia. Pica é energia. Pica é energia. Mas tem um outro palavrão aqui no Brasil, que lá é... Os putinhos? Que lá é uma palavra normal. Os putos. Os putos. São Os crianças. putos, não, mas tem outra que eu não tô lembrando. E pica também é injeção, né? Já levaste Bom, pica aí no é mais cu? ou menos a ver, né? Não deixa de ser uma injeção. É verdade. As crianças falam assim, já levaste pica no cu, eu não. É isso mesmo. Não, isso não. Mas é verdade. É injeção no bumbum. É por aí. O priminho do meu filho, por aí. ele disse assim, Alexandre, foste já no hospital e levaste pica no cu? Eu falei, não, meu filho não. Eu não tô ensinando isso a ele. E se eles caem no chão, se caem no chão, não é, Valéria? Ai, caíste com o cu no chão. É ou não é? Olha, o programa é descontraído mesmo, vocês vão morrer de rir mesmo. Tá com o rabo sujo. A gente está falando isso tudo deles, mas a gente adora o português. Não é sacanagem. Está sendo, eles falam assim. Não, porque é interessante, né, assim,
que nem eles falam, ao invés de bumbum, rabo, né? Aqui se fala às vezes também, né? Mas com outra conotação. Com outra conotação. Aqui a gente fala assim, o rabo é uma coisa meio pejorativa e tal. Nossa, que rabo. Lá não, rabo, pronto. E acho estranho. A primeira vez que eu tive contato com o rabo foi em 2010, vendo um comercial, que era de fralda e... A primeira vez que eu tive contato com o rabo. Desculpa, Valéria, eu comentei. Aí, era um comercial de lenço umedecido. E eu tava com a minha família num hotel e vendo televisão, arrumando minhas coisas. Daqui a pouco foi, não sei o que, Dodot, não sei, acho que era essa marca. Dodot, hein? É uma marca boa lá. Também queremos patrocínio, né? Isso! Isso! Lembrei agora. Aí, o programa de YouTube é mundial. Óbvio. Pode ser um anunciante português, por que não? E aí no final falava assim, não sei o que, pro rabinho do seu bebê. Olha! Aí eu ri, eu falei, gente, que isso? Aí veio minha sobrinha, o que foi, Dinda? Eu falei, não, senta aqui que você vai ver o negócio. Aí veio a propaganda de novo, aí a gente ria. Pô, não assim, não é deboche, nada disso, é porque eu acho que eu ri até nervoso. Né? Pô, chamar bumbumzinho de neném, de rabinho, né? Fiquei meio assim. Mas não é nada grosseiro, não, entendeu? De jeito nenhum. Agora vem cá, Valéria. Os portugueses não se ofendem de você não gostar de bacalhau? Isso deve ser uma ofensa para eles. Como é que não gosta de bacalhau? Ou não tem isso? Não, eu acho que tem português também que não gosta de bacalhau. Será que tem? Tem. Você conhece algum? Não. Você não gosta nem do bolinho de bacalhau? Você não come bolinho até como. Tá, o bolinho você come. Mas o bacalhau em si, não. E punhetas de bacalhau? Não, nada de bacalhau. Só o bolinho e olha lá. Não. Vamos voltar um pouquinho Gosto de gamba. no esporte. Gamba, adoro. Né, o programa é esporte online e a gente tem que falar um pouco de esporte mais. As gerações mais antigas em Portugal, você já percebeu que acham o Eusébio melhor que o Cristiano Ronaldo? Quem é mais velho, por exemplo? Acho que sim. Sim, né? Enaltecem mais o Eusébio, que já faleceu, né, infelizmente, do que o Cristiano Ronaldo. Você conhece a Ilha da Madeira, onde o Cristiano nasceu? Não, em 2010 eu ia, mas aí teve uma tempestade, um furacão lá que devastou, e aí não fui. E agora ainda não... Você casaria com o Cristiano Ronaldo? Pergunta? Óbvio! O cara é maravilhoso. Sim, mas ele deve ter várias pessoas extras. Ué, qual o problema? Você aceitaria? Não tem problema, que não. Que beleza, hein? Ele para você, quais são as maiores virtudes, fora a beleza física? O que você enaltece mais nele? Olha, ele tem uma aura, assim, de uma coisa de ajudar as pessoas. Tem muito isso, né? Tem. Isso não é muito divulgado, né? Ele não deixa divulgar? Olha, eu não sei se ele não deixa, que infelizmente eu não conheço pessoalmente, né? Infelizmente. Mas assim, eu sei que ele ajuda. A última coisa que eu soube agora era, acho que uma criança que precisava fazer uma cirurgia. Isso foi divulgado. Foi divulgado, eu li na internet. E aí ele pagou, enfim, ele sabe, acho que, usar o dinheiro que ele tem. Você já estava em Portugal, quando Portugal ganhou a Eurocopa na França? Foi 2000 e... Não, você não estava ainda lá, né? Porque 17. Portugal jogou contra a França a final e o Cristiano se machucou com 8 minutos de jogo. Mesmo assim, Portugal ganhou. Que foi uma façanha na época considerada. Quer dizer, ele saiu machucado com 8 minutos de jogo. Portugal ganhou da França na prorrogação dentro da França. Quer dizer, recentemente Portugal ganhou a Liga das Nações da Europa. Quer dizer, Portugal anda agora colecionando títulos, a gente pode falar dessa forma. Mas ainda ele é um peso forte. Sem dúvida nenhuma. Faz falta. O que me chama a atenção no Cristiano Ronaldo, principalmente, claro, ele é belíssimo, né? Mas a gente falando de futebol, eu não conheço ninguém tão determinado. Se ele resolver que ele vai passar 24 horas do dia fazendo embaixadinha, se ele resolver que ele vai fazer
3 gols, 5 gols numa partida, ele vai até o fim, ele não tem limite, né? Você já viu o jogo do Cristiano? Você já foi a Madrid, o Santiago Bernabéu, Foi. estádio do Real. Você viu o jogo do Cristiano com a camisa do Real? Não. Eu vi Real Madrid e Ajax. Ah, já tinha saído, ele estava na Juventus Foi agora há poucos meses. Real Madrid e Ajax, o Foi Ajax ganhou 4-1, 4-1. 4-1. Ajax em Madrid, né? No Real Madrid. Foi isso, exatamente. Foi uma catástrofe, né? Uma catástrofe. Foi. O Real perder do Ajax da Holanda, do Santiago Não, mas Bernabéu. foi assustador. Porque assim, fui ao estádio e a torcida do Ajax estava assim, logo acima, né? Só o pessoal deles assim, tinha uma tela até, tipo protetora, eles arrancaram aquela tela. Olha só. E batiam nas placas, assim. Falam que só tem violência em estádio Olha, aqui, eu fiquei né? assustada. Só aqui, né? Eu fiquei bem assustada. Começaram a tirar coisa, até tem um vídeo que eu tava, né, gravando, não sei o que, daqui a pouco só vem aquela garrafa, assim, um vídeo até quase... Olha garrafa, só. quase veio em cima de mim, caiu no meu pé. E eu até pedi pra ir embora um pouco antes de acabar, porque eu falei, não sei nem o que vai acontecer aqui. Eles já entraram depois que todo mundo entrou. A polícia segurou, Existe uma né? rivalidade enorme, rivalidade ibérica, Espanha, Portugal, você sente isso? Ou não deu para sentir muito ainda? Ainda não... Entre os países, que eu digo, entre os povos, digamos assim. Sabe que eu acho que eu tinha uma ideia maior por falarem do que eu senti. Mas não ok, percebe. eu fui agora, eu já fui para Barcelona e fui para Madrid de novo. E quando ia pedir informação na rua, e algumas vezes perguntavam, vocês são de onde? Eu falava, do Brasil, mas moramos em Portugal. Espanha, isso. E aí quando a gente falava, brasileira, que bom. Quando falava, morava em Portugal, fechava a cara. meio assim, sabe? Existe Mas, então. Enfim, Existe, né? então. Tem uma... Mas por exemplo, o Não Cristiano chega. brilhou na Espanha. Sim. Quantos e quantos anos no Real Madrid, Exatamente. não é verdade? Não, eu visitei, né, o estádio, né? O Museu, nossa, maravilhoso. E assim, ele... É tudo, sem dúvida nenhuma. Ele É. foi um jogador absolutamente inesquecível para o Real Madrid, sem dúvida nenhuma. Agora, o que você gosta mais da culinária portuguesa? O que você mais curte? Ou não curte nada assim excepcional? Não, os doces, né? Eu sou viciada em doce, então não tem nem como. Aqueles doces, nossa, Pastel de Belém. Pastel Santa Clara. Olha, pastel de Belém eu gosto, mas não é... Eu gosto daquele travesseiro de freira que tem em Sintra. Você sabe um que eu adoro? Que eu acho que é português. Ninho de ovos é português? Sim. Eu adoro aquele doce. Eles Então, fazem muitos doces de ovos, né? Muitos. Todo doce que tem ovo é delicioso, né? E... Assim, né, o que eu falei, E a comida salgada? O que você gosta lá da comida salgada? O que... peixe, Peixe lá é bom, né? muito. Como muito peixe lá, muito. Filé de atum. Tudo, peixe eu gosto muito. Tem uns peixes que eu não conheço muito nome, assim, não Sei, sou a nome cozinheira do peixe. mesmo, né? Assumo e pronto, não tenho vergonha nenhuma de dizer isso. Mas, e lá é legal que você vai em muitos restaurantes, tem o peixe lá mesmo. Você escolhe, não quero esse peixe, e aí assam lá na brasa. A sardinha portuguesa é maravilhosa. Sardinha é uma Sardinha delícia. portuguesa é simplesmente fantástica. Aí tem lá as gambas que eu adoro, né? Uns camarões desse tamanho, eu adoro. Camarão lá é em profusão? Tem bastante? Tem. Tem bastante, mais ou menos como aqui, né? No Nordeste, aqui, por exemplo, no Brasil. É bom o camarão lá? É gostoso? É bem feito? Eu acho gostoso. Eu acho. Agora, o Cristiano Ronaldo me falou um dia, Carla, que ele só casaria com uma mulher que cozinhasse para ele. Então a Valéria está fora. Está fora mas eu desse até entro no contexto. curso. Nunca é tarde pra entrar no curso, né? Então, Aliás, esse é o teu foco agora, né? Na terceira parte, a gente está enaltecendo muito. Você tem uma ideia assim de essa proliferação de brasileiros indo morar em Portugal? Está aumentando realmente? Tem bastante. Você Mas tem percebe muitos voltando isso? também, viu? Tem muitos voltando? Tem, mas Por tem quê, muitos basicamente? Você indo, sente? muitos.
Os motivos da volta? Saudade do Brasil? O brasileiro em geral ele é muito apegado, né? Ao país. Saudade da menos família. Menos do que o português a Portugal. Ou é mais ou menos equilibrado? Não, eu acho que o brasileiro é mais. O brasileiro é mais? Eu acho. Olha, é mesmo? Mas eu não digo assim, peraí. O português, pelo que eu percebo, ele é muito nacionalista, ele tem um orgulho imenso do país dele. O hino dele. de Portugal é espetacular, né? Nem fala que eu choro até. Quando os caras cantam as armas, eu fico arrepiado. E rodando, cachecol. Nossa Senhora, Nossa Senhora. Eu me arrepio mesmo. E é diferente. O brasileiro é aquela coisa da comida brasileira, os meus amigos, a minha família, né, coisa. O português pode até isso não ser o mais importante. Estou dizendo assim que eu penso, né? Eles gostam do país, da cultura, tem né? orgulho, são muito apegados a isso. Tem orgulho do país deles. E muito. E eu acho isso é legal. Eu acho importante. Sem dúvida. Você vê muita bandeira. Mais do que aqui, né? Mais do que aqui. Muito mais. Mas o brasileiro tem aquela coisa do amorzinho, né? Deixar os meus amigos, como você falou. Acho que a gente é muito mais enraizado, não pelo país, mas pelas pessoas, pela origem, enfim. A pergunta não tem nenhuma conotação política, é apenas uma opinião de uma brasileira que mora em Portugal. O atual governo brasileiro, você sente que tem o apoio em Portugal? Falam alguma coisa do Jair Bolsonaro ou não? Muito mal. Muito mal. Bom, os programas... Aqui não tem nenhuma conotação política, não. Aqui não tem esquerda, direita, centrão, tem nada disso aqui. Eu estou fazendo uma pergunta jornalística. Falam do atual presidente do Brasil? Muito mal, ele é muito criticado. Muito criticado. Muito mesmo. Assim, se você for ler alguma coisa ou ver algum... Remetendo Mário. Sempre metendo Mário. Até que no regime de lá e daqui, né? Sempre. Hein? Lá é socialista. Lá é socialista, né? Então, assim... é muito diferente. A época do Lula era assim... Isso você não sabe, você não morava. Não sei. Mas o Lula deveria ser aparentemente mais enaltecido, mais aceito, né? Sim, já ouvi isso lá. Já ouvi. É uma coisa, o presidente lá, né? Eu chamo ele de tio Marcelo. Seu tio, ele? Não, mas eu chamo, ele é muito Fala assim. O nome dele todo. Marcelo Rebelo de Souza. Marcelo Rebelo, que alguns não sabem. Então, aí eu tava 2 semanas, ou menos de um mês lá, andando ali perto do Rocio, mais ou menos, Praça da Figueira. Aí vi assim um aglomerado, né? Aí olhei assim, falei, gente, o que é aquele aglomerado? Era ele engraxando o sapato. E as pessoas todas em volta pergunta se tinha segurança. Tinha, mas estava distante. E ele com a maior tranquilidade. Não, eu fotografei, filmei. Sem hostilidade, sem nada. Nada. Isso ele assim, ele é bem popular. Popular que eu digo assim, sim, mas não é unanimidade. Ninguém é unanimidade, não é verdade? E falam, é o presidente showman, né? Mas enfim, ele, pelo menos ele, assim, se parece mais próximo das pessoas. Ele pode não ser o popular, pode não ser o melhor presidente, ele é carismático. Perfeito. Olha só, a gente vai falar na última parte da entrevista com a Valéria Hammer um pouquinho mais de esporte, porque o programa é Esporte Online, mas a gente vai falar de saúde em Portugal. Será que o português, o brasileiro, é bem atendido? Como é o serviço de saúde em Portugal? Vocês vão se surpreender com algumas coisas que a Valéria vai falar. A gente vai falar de novo de Cristiano Ronaldo. Chega, né, Carla? Eu acho que a Valéria não vai se incomodar se a gente falar mais um pouquinho. Mais um pouquinho, né? Eu também não vou me incomodar não, porque ele é um baita de um jogador, com sem certeza. dúvida nenhuma. Esporte Online, a terceira parte com a Valéria Hammer, ainda você verá aqui no nosso programa.